E quando a gente chegou ali no final da trilha do Arpoador, com um grupo, eu acho que deviam ter umas 28 ou 30 pessoas, alguns mais velhos e tal, a gente se deparou com aquela maré gigantesca batendo ali no costão do Arpoador, e aí ficou aquele dilema, né? E aí é uma hora que o monitor tem que ter cabeça, né? Para você conseguir mediar isso, né? Tá começando mais um Pod Tour, agora o número 4, junto com esses caras doidão aqui, o Guilherme, o Thiago. O entrevistado de hoje é o Luiz Martins, que está aqui conosco. Aê, Luiz! Digo suas considerações iniciais, a gente pode começar o programa naquele clima bacana. Fala, Igor. Maravilhoso, quero agradecer a esse pessoal, essa turma perfeita, toda a produção que está aí atrás, acompanhando, essa plateia maravilhosa e principalmente você que está lá assistindo o nosso programa. Agradeço pela manema aqui cedida, né? Aí, ó, que delícia. Cada like que você dá é um punhadinho de manema, hein? Um punhadinho de manema. Então, por favor, não esquece. Deixa o seu like, compartilha o vídeo, né? E, mano, manda pra família, porque esse é um programa muito bacana, tá bom? Boa, então, eu quero deixar um abraço pra Maíra e o Edu. Um beijão pra vocês do Vai na Estrada. Quem não conhece o trabalho, pesquisa lá depois. A produção vai jogar em algum lugar aqui. Vai. Vai na Estrada. Vai de estrada, quer dizer. Legal. E um beijo também pra minha querida Miriam Patrícia. Você mora no meu coração, minha querida amiga. Miriam. Valeu por poder acompanhar e ajudar a gente na divulgação desse projeto. Bacana. Show de bola. E também com a gente o Thiago Alvarez, o menino Joe. Salvador de Pinguins. Né? Salvador de Pinguins. Thiago Alvarez, considerações iniciais, por gentileza. Galera, é isso aí. Obrigado aí por estar com esses caras malucão. E uma honra estar com o nosso entrevistado de hoje, o Luiz, que pra nós sempre vai ser uma referência na área que a gente vai falar hoje, né? E assim como o Gui, eu também queria gostar também de mandar um abraço, um beijão pro Denis Alves, lá do Chaveiro Arcanjo, né? Toda aquela galera lá que são fantásticos. É isso aí, galera. Denis Alves, aí um abração, um beijão, obrigado pela audiência. Como o Guigo falou, like, se inscrevam, tá? Compartilhe com a família. É um assunto que a gente faz assim na conversa, na brincadeira, mas tem a seriedade, né? Tem a parte que a gente quer mostrar pra galera, né? Do turismo da nossa cidade e da nossa região. Beleza? É isso aí, Marcio. O nosso convidado de hoje, né, Thiago, Guigo, quem está assistindo em casa, é o Luiz Martins, como já apresentamos inicialmente. Ele é monitor ambiental, formado em 99 na primeira turma. Quase ontem, hein? É biólogo. É biólogo também desde 2005. É pós-graduado em gestão ambiental de municípios. Isso foi feito em 2010, né, Luiz? Show. É professor também, gestor na educação, na área rede pública de ensino. Teve atuação no terceiro setor, aí destaco o Greg e a MAP, e também educador ambiental. Luiz Martins, considerações iniciais, por gentileza? Pois não, prazer, galera, pelo convite aí, a honra participar com vocês. Legal. Galera do bem aí. E só agregar, tentar somar um pouquinho aí pro turismo de Peruíbe. E estamos hoje todos entre os monitores ambientais, né? Como até o Luiz falou, hoje todo mundo trabalha na área. Estamos em família. Estamos em família, exatamente. Luiz, como é que... Posso começar a primeira fase? Vai lá, manda bala. Como é que você veio parar em Peruíbe, Luiz? Qual a sua história? Como é que é? Então, eu sou natural de São Paulo e a minha vinda para Peruíbe, ela aconteceu, assim, por um intermédio de um conhecido da família. Tinha um chalezinho no Guaraú. E aí nós viemos passar uma temporada no Guaraú. E aí, puta, na hora a gente chegou naquele lugar, amor à primeira vista. Arrepiou e assim, legal. Acho que a gente andou uns 200 metros, não tinha asfalto no Guaraú nessa época, era roots, né? Roots mesmo. Isso aí eu tô falando de 1988, pra galera mais nova. Quer entregar a idade, Márcio? Você dá uma dessa. Marcelo, o cara falando comigo. Bom, aí a gente chegou no Guaraú, a gente andou uns 500 metros, atravessa uma caninana na frente do carro, assim, uns 2 metros, eu só vi aquilo na televisão, né? Aí primeira vez eu já sabia que eu queria morar ali. Foi paixão à primeira vista. Paixão à primeira vista. Do Guaraú ou da caninana? Os dois. Legal. É verdade, né? Que depois futuramente você virou biólogo, né? Isso aí. Então mostrou interesse aí, um amor pelos bichos, né? Aí começou a minha história com Peruíbe. Com Da hora. É de São Paulo, você disse, né? Isso, natural de São Paulo. Sente falta de lá, não?
Nenhuma. Nessa trajetória, são quantos anos de Peruíbe já? Então? Cara, são uns 32 anos aí de Pode se Peruíbe. considerar um caiçara, então, Com já, né, Luiz? certeza. Eu consideraria ser um caiçara, Eu já. sou neto de caiçara, né? O meu Ah. avô, ele tem uma história lá em Iguape. A gente já tinha essa cultura na família, a pesca. Boa. E assim, acho que foi uma desventura aí do destino que eu acabei nascendo em São Paulo, mas a Mas raiz voltou, tava- né? Voltou pra cá de novo. A Raiz estava aqui com certeza. Com certeza. Essa vida no Guarulhos teve bastante contato com a cultura caiçara, né? Deve ter Muito. conhecido muita gente, né? Deve ter o respeito pela cultura. E tem alguma história que você lembra assim que você passou que é bem característico de caiçara, Olha, da cultura, que te marcou? As experiências que eu tive com a cultura caiçara, elas precedem a minha formação de monitor, né? Logo que eu fui morar no Guaraú, eu já comecei a conviver com o pessoal, então algumas referências assim que eu trago desse momento da minha vida, Dona Neuza, a proprietária do antigo Mão de Pilão, seu Ismael, a própria Adriana Lima, a Alessandra, são pessoas que a gente tinha uma convivência ali muito próxima, né? E outros ali do Guaraú, e assim, uma coisa maravilhosa que... Só deixa Ele tá tocando o sinal. É desse aqui, ó. Pode ficar à vontade, Luiz. A gente tá usando as dependências do Toniel Junqueira e tá tocando o sinal da escola. o sinal da... Boa, valeu aí. Bom, gente, aí é Voltando. isso, né? A Dona Neuza, seu Ismael, e aí eu comecei a ter contato com essa riqueza cultural, a culinária, né, os costumes, e acho que assim, o que mais forte, assim, que eu mais senti assim, agraciado de poder ter esse contato é com a humildade do caiçara, o jeito dele viver, a simplicidade. Isso aí foi fantástico para mim. Que da hora, Luiz. E aí, nesses anos todos, né, Luiz? Agora, podendo se dizer que você é um cara aqui da terra mesmo, um peruibense, um caiçara. No seu ponto de vista, você acha que Peruíbe tem, assim, um potencial, então, para o turismo? Nossa, tem muito potencial. O que eu vejo, assim, em Peruíbe, todos esses anos que eu trabalhei, tanto atuando como educador, monitor ambiental, professor ou biólogo, que o nosso recurso, a nossa riqueza natural, ela é imensa. Aham, E claro que ela pode sim ser explorada de uma forma sustentável, certo. mas esse potencial que a gente fala de turismo e de trazer as pessoas até Peruíbe, ele não está limitado só a uma orla de praia, uma cachoeira, tem muito mais, né? Então, assim, uma experiência que eu trago nos anos que eu trabalhei com a monitoria e que até me dava um pouquinho de mágoa, assim, de saber que as pessoas de fora vinham até aqui e valorizavam muito mais esse patrimônio do que a galera local, né? Então a galera local acabava não tendo esse conhecimento, até por falta de uma promoção, de um incentivo, Sim. né? As políticas públicas, que eu acho que a gente pode desenrolar aí ao longo Com do certeza. podcast. É isso mesmo. Mas o potencial é imenso, É eu acho imenso. que tem muita Eu coisa. também... E quando a gente fala, a gente é meio suspeito, né? Não, Mas, Com certeza. Já tive a oportunidade de trabalhar com o Luiz em alguns grupos, Eu inclusive também. grupos que vieram de fora, muitos deles surpreenderam com o potencial que o Peruíbe tinha. Inclusive até abordaram eu e o Luiz uma vez, falando, não sabia que o Peruíbe tinha tudo isso. Que aconteceu isso, né? Exatamente, isso aí. E você acha que essa questão da surpresa deles é por falta de políticas públicas, provavelmente? Então, falta um pouquinho assim, eu acho que Complicado, será? um canal de divulgação mais preciso, mais direcionado, né, aqui por parte da cidade. E quando eu falo essa divulgação do ecoturismo, né, da cultura caiçara, do patrimônio natural. E também acontece assim, que você tem muitas opções de ecoturismo e as pessoas viajam para muitos lugares, então elas não conseguem imaginar às vezes que, pô, eu tô a 120 quilômetros de São Paulo e a hora que o cara entra ali na mata, ele começa a respirar e começa a sentir aquela energia e é muita beleza, é muita coisa forte ali, então acho que isso surpreende também, né, um patrimônio rico. Com certeza, a gente tem estudos que comprovam, né, diversas universidades que comprovam os benefícios que traz para a saúde. Você está numa trilha, você está fazendo um roteiro turístico dentro, por exemplo, no nosso caso aqui, da Mata Atlântica, né? Então, você está ali preocupado com o seu próximo passo, você esquece ansiedade, você esquece depressão, que você está focado no presente, você respira um oxigênio melhor. Inclusive, Peruíbe ficou anos, né,
uma curiosidade, Título, né? com o título entre os 10 melhores áreas do planeta Terra, por conta de toda essa vegetação que a gente tem aqui cercado de montanhas, é um privilégio. Então, traz bem-estar também pro turista, para a saúde, não é simplesmente, vou curtir uma praia, vou lá fazer um roteiro. Tem muito mais, Isso tem muito mais dentro, né? Eu queria saber de você, Luiz, qual que seria a sua ligação, assim, atualmente, nos dias de hoje, com o turismo, né? Então, Guigo, hoje, assim, eu acho que a pandemia ela foi um divisor de água em vários sentidos, né? Para todo mundo, Em geral, de foi, um né? jeito ou de outro, né? Eu vim atuando na área de monitoria com bastante frequência, até com o Thiagão, com o Márcio, no pré-pandemia. E aí a gente passou por essa fase terrível aí, né? Que a humanidade passou. Parou tudo, né? E assim, o trabalho da monitoria ele foi suspenso, né? Depois voltou aos poucos com uma nova regra e eu me desliguei um pouquinho da monitoria. E aí eu assumi a gestão escolar, comecei a assumir novos compromissos, mas assim, eu me desliguei de fato ali da prática, mas nunca do coração. A monitoria Isso é é uma importante. coisa assim que eu não me desligo jamais. É. E atualmente eu tenho feito poucos trabalhos, tenho tido alguns convites, até eu e o Márcio aí estamos com uma agendinha aí para o mês de setembro. Que legal, boa. Mas é uma coisa que eu estou retomando aos poucos, né? E você monitorar, ela é uma atividade que ela exige de você, não é só um preparo físico ou ler um roteirinho ali, entrar na trilha e desenvolver. Você tem que se doar de corpo, de alma, de coração, principalmente para que o trabalho seja bem feito. Então a gente tem que buscar essa sintonia. Isso é importantíssimo, né? É legal até que ele falou que às vezes as pessoas me encontram na rua e falam assim: nossa, que legal, você vai fazer um passeio. Não vou fazer um passeio, eu vou trabalhar. É um trabalho que é compromisso, é responsabilidade. Baita resposta. E às vezes pensa que a gente está só passeando e não é assim, viu? É bem Complicado, você está dentro de uma trilha, né? Você está no mundo lidando com pessoas, com vidas, né? com pessoas, vida, a gente está na casa das aranhas, das cobras, enfim, está dentro de um bioma ali totalmente selvagem, né? Falando das pessoas que vão, às vezes, acham que é um passeio, né? E também não tem essa noção. Então, igual o Luiz falou, essa responsabilidade de estar conduzindo ali envolve muito mais do que só você passar pela mata. Com certeza. E na sua opinião, Luiz, qual os principais pontos turísticos de Peruíbe, assim, aquele que você acha? Esse é o principal ou os principais? Ou esse eu tenho uma afinidade maior, lógico, né? Porque também tem uma afinidade, Tem às aquele vezes. que a gente Aquele carinho se especial. apega mais, né? Lógico, Assim, com certeza. se eu for falar do meu coração mesmo, aí eu vou direto para Parnapuã, né? Eu já saio daqui, Churulo Morro e Parnapuã, que se emociona quando fala. Mas eu acho que tem, assim, a Jureia é o carro-chefe, né? O nome, a marca Jureia é muito forte. Então, eu acho que todos nós aqui já tivemos a oportunidade de guiar grupos de fora do Brasil, pessoas de outros estados. E às vezes você fala de Peruíbe, a pessoa não consegue atinar muito a região, né? mas quando você cita o nome Jureia, todo mundo conhece, né? Então eu acho que esse é o produto, o carro-chefe do atrativo turístico de Peruíbe. Né? Seria a natureza da Jureia, o nome, o movimento pró-Jureia, né? que dá a gênese dessa... Tudo isso, eu acho que... As praias que compõem. E Parnapoa é uma praia muito bonita, para quem não conhece, né? Ela é muito procurada por surfistas, porque quebra altas ondas, muito legal. Mas tem uma curiosidade que eu acho muito interessante aí, bacana a gente falar também, que sempre quando eu vou comentar com o pessoal que eu vou guiar, fazer um roteiro ali que passa por Parnapoa, ou Parnapuã, né? Não sei, depende do jeito de cada um, né? Tem essa etimologia da palavra. A galera olha para aquele chapadão de pedra assim que tem e fala: nossa, aquela ilha é muito pertinha, como que é o nome daquela ilha ali? Vocês sabem o nome daquela ilha ali? Podia falar pra gente, que é curioso? Essa ilha, você sabe? Tem a Ilha do Bom Abrigo, a de Parnapoa, né? Essa ilha de Parnapoa, ali. aquela bem colada, ela tem um nome curioso, assim, que eu não queria falar porque eu sou menor de Fugiu da minha idade. memória agora, o Márcio vai me ajudar aqui. É. Te ajuda Vai, a Márcio, entrevistar. manda aí essa daí, você que Thiago sabe. vai falar, Fala fala. aí, Thiago, Tá bom. você que fala. Ela vem de origem portuguesa, né? Então tem a Ilha do Boquete, né? Que tem Opa! a parte ali, Do quê? por causa da fenda, né? Que tem, ela, por ser muito perto, né? Da encosta nossa, né? Então ela forma esse canal e aí, né? Derivado vindo do português, né? A Ilha do Boquete ali, Não, conhecida mais como a própria Ilha De Parnapoa, né? Parnapoa. Que a gente, Fica mais fácil. né? E só um detalhe, Aderiram, gente, né? sobre a etimologia, né, que o Guigo citou, eu também falava Parnapoa. E aí eu tive o privilégio, assim, de
ter na minha existência convivido com um ser humano chamado Benedito Rodrigues. É o Dito. E eu era uma das pessoas que frequentava a casa do Benedito. E assim, toda vez que ele se referia àquele lugar, que era o lugar dele ali, a origem, a raiz dele, ele falava, Luiz, é Parnapuã. Né? Não fala Parnapuã, aqui é o Parnapuã. Então desde então eu não consigo falar mais de outro jeito. Importante. O Benedito nos deixou esse ano, né? Saudoso Benedito. A gente fez o primeiro programa, inclusive, citamos o nome dele, que a gente fez um programa piloto, né? Você que assistiu, você que não assistiu, volta lá para assistir. Que a gente cita alguns nomes que nós gostaríamos de entrevistar e o Benedito foi citado, inclusive, no que a gente gostaria de tê-lo aqui, mas infelizmente ele se foi e deixou todo o ensinamento pra gente. E muita alegria, né? Muita alegria. Mais alegria, né? Ele inclusive cantava assim, Marcelo, eu não sou o melhor dos cantores, mas ele falava assim, Ê, Parnapuã. Aí ele falava, o sorriso é lindo, mesmo chorando, sigo cantando Parnapuã. E aí vai. Era uma música que era cheia de sentimento e tal, ele tocava violinha lá pra gente. Né? Isso. A gente passava um picaré, né, que a fundação não nos ouça, mas a gente passava um picaré ali, fazia aquele consumo. Isso, só para consumo, era com morador. Aí o Benedito levando na viola era muito bom isso. Não, e o João, que está nos bastidores fazendo a produção do programa, ele tem uma filmagem, acho que um dos últimos registros do Benedito, que ele está num curso de Ecoagentes lá na praia, no núcleo Guarauzinho. E ele tem um registro, o Dito está contando histórias lá e quem puder acessar, onde está disponível isso aí, João? Na página da Ecoagentes. Na página da Ecoagentes, lá tem uma homenagem muito bonita lá para o Benedito. O Caiçara tem um olhar, tá? E ele se entende no olhar. Por isso que fala olhar Caiçara. Quando a gente olha para o tempo, a gente vê que o tempo vai mudar. Só naquele olhar que se dá, você já tem um olhar das ondas, do mar que vai virar, do tempo, do passarinho cantando, tudo é dirigido num olhar. E quando vai falar com o outro também, aí às vezes não quer falar assim como nós estamos aqui, aí dá uma olhada pro outro, já o olhar dele já conversou, né? Essa racinha não é nada. Mas o Parnapuã vem de Tupi-Guarani, que quer dizer mar que cresce, redondo grande, significado. Grande quer dizer Iguaçu, Puã redondo, Pará é mar. Eu tenho o dicionário Tupi-Guarani. Muito linda, ele contando a história, né? Muito bonito. A gente infelizmente acabou perdendo uma referência, um ser de luz aqui que nós tínhamos, né? E com baita conteúdo, né? Manjava de tudo, de maré, enfim, de tudo, Dito Marisco. Beijo pra família aí. Professor, tudo pra nós. Com certeza. Você contou uma história uma vez dele, que vocês queriam subir um morro, você está contando para mim outra vez, que ele falava, não, vamos por aqui. Como é que era essa história aí? Ele conhecia um pouquinho, né, da topografia da Jureia, assim. Um pouquinho. Só Bem ironia, E aí teve uma vez que a gente juntou um pessoal e foi fazer um rapel na Praia do Arpoador. Tem um paredão lá, para quem não conhece, né? Contrato de monitor ambiental para conhecer? Isso, sempre com monitor ambiental. Então aquele paredão ele tem 80 metros de extensão. E aí o pessoal chegou lá, aquela tensão, porque era uma área inexplorada, né? E o Benedito com aquele jeitinho matuto dele, olhando pra gente e tal. E aí ele falou assim, pô Luiz, onde vocês vão querer ancorar? Né? A ancoragem do rapel. Eu falei, olha Dito, pelo que eu tô vendo tá difícil, mas tem 2 coqueiros ali em cima. Aí ele pôs a mão no queixo, olhou assim e falou, sei, então se a gente conseguir chegar lá vai ficar bom, vamos lá. Aí ele deu uma olhadinha assim pro caminho e tal e saiu o passo de Batuíra, né, que a gente fala, aquele passinho de Batuíra e a gente atrás dele com a mochila das coisas. Cara, eu sei que assim, a gente andou 1h40, 1h50 no mato, fomos abrindo uma picada e quando eu me dei conta ele falou, olha pra cima, a gente tava embaixo. Eram 2 gerivás, né, grandes, duas espécies de coqueiro, e a gente estava no ponto ali, certinho, o homem era bravo, cara. Era bom demais, né?
Manjava muito. É. É isso. E falando um pouco assim dessa parte de monitores ambientais dos primeiros, né, como o Benedito, você mais, a gente fez uma pergunta com bastante carinho, assim, que a gente queria saber, assim, por exemplo, foi falado daquela portaria que foi regulamentada a atividade de monitoria ambiental, né, que foi em 98. E logo em seguida você já se formou, né, em 1999, né? Explica um pouco como foi essa seleção do curso, o que você, Luiz, esperava, a expectativa das pessoas, né? O que se entendia sobre monitoria ambiental na época? Assim? Até porque hoje, se falar monitoria ambiental, as pessoas já sabem, mas naquela época, como era Como recente... você falou, era uma coisa assim, inesperada. Uma coisa, esse curso que está até anotado aqui no papel, a galera anotou hoje veio com pauta, tudo chique, né? Esse curso de 99 ensinava a fazer baliza, carregar passageiro e tal. Esse curso de 99... Não, de hoje não. Deixa eu do Uber, hein? Errou. Outro 99, né? Outro, não é esse não. Pô, eu sou mais novo, galera. Então... É que ele é produção de júnior pra frente, ele não sabe. Isso, Não, mas assim, essa iniciativa, ela surgiu de uma parceria, né, uma conjunção entre o poder público e o terceiro setor. Na época, o instituto responsável era o Ing-Yong, e nós tínhamos pessoas ali maravilhosas, de um conhecimento extremo, que aí também vale a gente ressaltar aqui e sempre lembrar, né, de quem foi responsável por esse processo. Uma delas, a Luísa Alonso. A Luísa Alonso, ela foi secretária de Meio Ambiente no estado de São Paulo, professora também da Unicamp, e assim, era uma pessoa de um conhecimento maravilhoso, dedicada à educação, e ela foi um dos mentores ali desse processo. Bacana. E a Fundação Florestal comprou a ideia. Abriu os braços. Isso. E como que aconteceu esse processo de seleção? Eles abriram a inscrição para o curso. Então, os critérios que nós tínhamos ali, primeiro, que você tivesse algum vínculo com a comunidade caiçara, né? Essa era uma questão prioritária. E outro dos critérios é que fosse um morador local. Então, a partir desse momento, começaram as pessoas a se inscrever e essa seleção foi sendo feita. Quando os inscritos que tinham vínculo com a comunidade caiçara se esgotaram, eles abriram para pessoas que moravam no local. E aí foram, na época, 20 inscritos aqui em Peruíbe, e na nossa micro-região, nós compartilhávamos com Iguape, né? Então a Barra do Ribeira, Iguape, Prelado, então eram 20 de Peruíbe e 20 de Iguape que formavam essa turma. Isso. E lembrando, né, o Mosaic ele é mais novo, né? Sim, nessa época era só estação ecológica, então pegava todas as cidades, né? Inclusive daí, Tiagão, veio uma contradição nessa legislação, né? Que ela regulamentou o trabalho da monitoria, só que você tinha uma unidade de conservação que era uma categoria que não permitia visitação pública. Tá? A visitação era restrita à educação ambiental e pesquisa científica. Sim. Então, quando nós nos demos conta, né, após 9 meses de curso, aquela empolgação, aquele entusiasmo, a gente bateu de frente com uma legislação que não permitia que a gente trabalhasse. Olha só. E aí foi bem frustrante na época, Sim. Porque a galera sai com aquele gás todo, né? Acabou de se formar. Passar. E aí a gente começou a criar uma mesa de debates com a Fundação Florestal. Na época o diretor aqui era o Joaquim do Marco Neto, acho que hoje ele está em Iracatu, né? No Itairu. Isso, e aí a gente começou a discutir como dar uma solução para isso, porque nós tínhamos aquele pessoal formado e nós tínhamos uma legislação que não casava com a formação do monitor. E alguns trabalhos que a gente realizava eram na área de proteção ambiental. Para quem não conhece, no entorno da Jureia tem o cinturão, né? Então a área de proteção ambiental que pertence a Canané, Iguape e Peruíbe... A APACIPA, né? Isso, a APACIPA, ela permite a visitação. Então nós começamos a mobilizar o nosso grupo para fazer trabalhos nessa área. Porque essa legislação da APA vem de antes da estação ecológica. Ela antecede a estação. É de antes, é mais antiga, né? Isso aí. Aí é isso. Deixa eu só uma dúvida. Dessa turma que você se formou, tem algum monitor atuante até hoje? Ou que tem sim. Quem Olha, você poderia citar? Dá um salve assim, alguns nomes que são eu mestres, sei que, né? estão nativos até hoje. Clécio, um dos que a gente sabe. Professor Clécio. X. Isso aí, parceirão.
Samuel hoje trabalha na fundação, Samuel, parceiraço, Samuel sempre junto, foi meu sócio, inclusive empreendemos na monitoria. Ó, Isso chique, aí. Samuel. Tem o Dico Biguá lá do Guaraú, Exato. outro mestre, super conhecedor Manda da muito cultura. Quem mais? Deixa eu ver o Tom, pô. Tom, como é que eu vou esquecer do Tom, Comandante né? Hamilton. Mergulhão, Pedroso. ele aí. Salve Tom, meu parceiro de faculdade. Legal. Que eu me lembro são esses, assim, galera. Muitos, nessa época, eles acabaram se afastando da monitoria porque não tinham possibilidade de trabalho, né? Exato. Então, essa legislação que acabava travando Dificultando, um né, pouquinho, Luiz? dificultando, ela acabou afastando uma parte desse pessoal. Rolava esse entrave legal, né? E aí eu vejo isso refletindo no curso que eu me formei, que foi agora recente, 2017 para 2018, né? Que também foi mais ou menos uma parceria, quase igual, só que foi o Centro Paula Souza junto com a Fundação Florestal. E aí na minha sala tinha 30 alunos também, lotada, e hoje só eu que estou atuando da minha sala, assim, se formaram 3, né, concluíram 3, e só eu que estou atuando. Então eu vejo que realmente a galera começa com gás, mas acaba perdendo esse gás porque a legislação ela tem vários entraves burocráticos, apesar que hoje, né, tem o parque, já foi criado o mosaico, então é um pouco mais simples, não é tão complexo para você atuar dentro das áreas do mosaico, né? Que na época era estação ecológica ou a Pacífico. Eu acho assim, Guigo, a gente é importante formar o pessoal, é importante ter uma formação sólida e consistente, mas você tem que criar essa demanda, né? Porque por mais bonito que seja o nosso trabalho e que você tenha amor pela natureza, ninguém vai viver de luz da lua, né? Vamos ser prático. Então, assim, se a gente tem uma área, um potencial turístico, cabe aqui, a minha opinião, né, humilde, cabe ao poder público induzir esse processo para que esses agentes consigam atuar e trabalhar nisso. Porque é uma dúvida que eu tenho, né? Porque Peruíbe, para quem não sabe, Peruíbe é uma instância turística, né? Então essa instância turística ela recebe verbas para poder fomentar o turismo na cidade. E eu vejo que, não sei, minha também humilde opinião, né, que a cidade ela não está pensando muito turisticamente, poderiam investir um pouco mais aí o poder público no turismo que atrai o turista e fomenta a economia do local, isso daí está mais do que óbvio, né? Infelizmente nós temos guias, monitores, agências, conselhos do turismo e tal para poder fomentar, mas a gente precisaria de um apoio mesmo. Acho que é uma apoio mudança maior. de cultura, né? Com A gente tem que certeza. passar Também. porque o que eu tenho vivenciado assim, são 25 anos, né, de monitoria, e o que eu vejo aqui em Peruíbe é um fomento de um turismo muito focado na segunda residência. E assim, esse turismo ele privilegia poucos, porque o camarada que é dono ali da casa, ele vai lucrar, ele vai ter o lucro dele. Legal, a galera que vem de São Paulo também vai relaxar, vai se divertir, mas a gente vai pensar assim em termos globais, né, para a população local, para a economia, não é um turismo muito bom, porque você tem grupos grandes de pessoas que eles vêm, ocupam uma residência. Na maioria das vezes essas pessoas elas ficam ali naquela residência, fazendo churrasco, se divertindo, ouvindo música. É um turismo que não gasta muito aqui no local. A maioria das vezes esse pessoal vem com o porta-malas cheio. E de quebra, quando eles vão embora, eles ainda deixam a sujeira aqui, o lixo, né? Que é uma demanda que o município precisa lidar com isso. Então a gente tem um dado, eu não sei se esse dado é atual, eu estava mais por dentro no pré-pandemia, mas quando você trabalha com um grupo de ecoturismo, o gasto individual de um ecoturista é 3 vezes maior do que de um turismo comum, ou esse de segunda residência. Tá? Então, o consumo de serviços locais, a própria valorização do patrimônio, da cultura, então é uma roda muito mais eficiente, que faz girar o turismo de base comunitária. Com certeza. Né? Mas aí a gente volta lá naquela história do papel do poder público. Tá? Então, se o potencial turístico existe, se tem uma comunidade caiçara, tem um atrativo, e as pessoas que estão formadas para receber esse turismo estão aqui, só falta a gente ligar os pontos aí, né? Conectar para que aconteça. Com certeza. Eu vejo que é uma falha muito grande, por exemplo, dos munícipes de Peruíbe, né? Um abraço para todos os munícipes que estão assistindo,
procure conhecer o município de Peruíbe, né? Porque eu vejo que tem muito turista que conhece mais Peruíbe do que o próprio município. Exatamente. Então tem pessoas daqui de Peruíbe, inclusive no curso mesmo, vou rasgar o verbo, no curso de guia e de monitor, tinha gente lá no curso que não conhecia o Guaraú. É um absurdo. Eu falo, pô, você está estudando aqui e não conhece o Guaraú, não conhece o Perequê, bora lá. E eu sempre fui esse cara chato, né? Minha esposa, beijo, ela sempre falou pra mim que eu era guia de turismo antes de me formar, né? Porque eu era aquele cara chato, que batia na casa dos outros, falava, oh, vamos pra cachoeira, vamos pra praia. E eu comecei a fomentar isso dentro da sala de aula, porque a galera do curso não conhecia. Sim. Né? E eu acho que é principal o munícipe conhecer a cidade, porque ele também vai poder falar com base, né, sobre o que a gente tem de atrativo, de cultura, em vez de falar, Peruíbe não tem nada, a gente é muito rico nisso. Você sabe que uma ação que a gente promove aqui no Otoniel, Guigo, nesse sentido, agora a gente deu uma freada até por falta de tempo e de interesse dos próprios alunos, mas durante muitos anos, eu, Márcio, nós tínhamos grupos de alunos, então a gente fazia uma espécie de formatura, assim, uma formatura na natureza, né? Legal. A galera, eles terminavam o terceiro ano do ensino médio, eu sou professor da área de biologia, então eu juntava um grupo de alunos e a gente levava esses alunos para fazer o roteiro das 7 praias. Que delícia. E assim, era muito surpreendente você perceber que alguns desses alunos, eles tinham nascido aqui na cidade Mas não conheço. e não conheciam. Meu, e aí o cara entra naquela trilha, quando a gente passa o costão da Barra do Una ali, Caramborê, o cara fica com o queixo caído, ele fala, porra, professor, como é que isso aqui... Meu, basta você entrar num ônibus aqui da rodoviária e ir até lá. Nem é tão difícil. Não é? E quando a população local conhece o atrativo, ela é o principal agente de divulgação. Exato. Né? Então a gente tem esse movimento em todas as cidades turísticas, você tem que ter a população que se apropria disso. Né? Então é importante isso. Que abraça a ideia da cidade, né? Isso. Que tenha a cidade como um alvo mesmo, como assim, venha conhecer Peruíbe, porque Peruíbe tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Saber né? divulgar. Né? Independente Cidade dos problemas que a gente tem na cidade de Peruíbe, eu acho que assim, né? O turista vem pra cá, você não pode falar pra ele, pô, não tem nada aqui na cidade. Você vai, por exemplo, muito clássico, é o Nordeste ou o Rio de Janeiro e tal, algumas cidades assim. Você chega pra alguém no quiosque, em qualquer lugar, o cara fala, aqui é o Fala melhor com orgulho, lugar né? do mundo, aqui você Ela é fala com louco. orgulho. E aqui em Peruíbe a gente vê essa falha de identidade, né? Então eu acredito que a gente tem que valorizar mais a nossa cultura e a nossa cidade, que é um baita potencial que vai explodir daqui a alguns anos aí no mundo todo, pode ficar ligado. Boa. Não, achei curioso esse dado que o Guigo falou, que foi 2019 o seu curso, né? E o do Luiz foi em 18. 2018, o Luiz 99, quase 20 anos depois. Do Guigo apenas um, né? Seguiu. E do Luiz ele citou um número maior que 5 aí. 5. Uns 5 Duas. no máximo. Então achei Ah, isso. eu me esqueci da Cleide. Ô, Cleide. Ô, Cleide! É que eu podia me esquecer, é da nossa turma, que é pioneira. Aí, ó, Da hora. representando a Alessandra, ô Luiz. E quem você esqueceu também, né? Não se chateie que... Isso que eu Bravo. esqueci é que assim, é a emoção de estar do lado dessas férias. Né? Mas Foi ontem tem mais, também, né? Também Isso, não. faz pouco Então, tempo. ô Luiz, a gente conheceu, lógico, a gente conhece essas pessoas todas, são queridas. Eles falam muito que o curso foi muito pesado, muito forte. Você tem alguma coisa a destacar desse curso que vocês fizeram? Só Tenho. falou que não, os caras não tinha... Os caras estavam construindo a Juré ainda, pegaram os carrinhos de mão, colocaram os morros, plantaram as árvores, não tinha estação. Tava Como é que foi? rolando o dobramento geológico. Então não tinha, porque antes não Nem tão tinha, velho na assim. época do Luiz não tinha ainda a estação e Não. não foi criado, né? Então o pessoal pegou os carrinhos de mão, montaram os morros, é isso? Não, assim, falando sério, o curso, ele foi dividido em 9 módulos e era mais ou menos assim um módulo por mês. Nós ficamos aí quase um ano. Foram módulos que foram ministrados em diferentes unidades de conservação. Então, o monitor daquela época, quando ele era formado, a gente tinha uma experiência em caverna, tinha uma experiência por exemplo, em Intervales, nós fomos para Ilha do Cardoso. Então a gente rodou essas unidades de conservação do Vale do Ribeira, uma a uma, e em cada um desses lugares era bacana que assim, quando você chegava, existia na época uma rede de monitoria ambiental, né? Cada município, o monitor que estava sendo formado naquele lugar recebia a turma. Então era bacana porque ali você já tinha uma prática. Então eu lembro muito bem disso quando a gente foi fazer um módulo no Petar e aí ia ter uma incursão na caverna.
E aí os monitores lá do Petar, o pessoal, todo mundo querendo zoar com a galera da praia. Falei, esses caras aí vão passar mal. E aí a gente chegou lá, fez a nossa primeira aula e de noite nós fomos lá na Caverna Santana fazer uma incursão para conhecer. E aí quem tomava a frente nesse momento eram as pessoas do lugar, né? Então essa prática ela já acontecia durante o curso, tá? Claro que tinham os professores, vinha um pessoal muito gabaritado. Então acho que o que enriqueceu muito a nossa formação, Márcio, foi isso, essa troca. A gente rodou o Alto Vale, foi pro extremo vale ali no sul, a gente conheceu muita coisa, muita experiência bacana. É um curso mais assim amplo, né? Sim. E ajudou bastante na formação de vocês, acredito nisso. Né? Isso. E aí assim, isso culminou, né, a nossa formatura, ela aconteceu ao final do processo no Hotel Glória de Cananéia, e foi um evento que marcou muito. Ali a gente tinha, vou chutar por baixo aqui, mas deviam ter uns 400 monitores ambientais ali. Eu lembro muito bem, assim, na época, Júlia, Maurício Marinho, Luciano Festa, essa galera que induziu esse processo e que merece todo o crédito por isso, os alunos que a gente já falou. Né? Então, ali havia uma sinergia muito grande e eu acho que assim, uma coisa que talvez ela tenha se perdido depois um pouquinho, mas naquele momento, talvez se a gente tivesse tido um pouco mais de orientação, alguma experiência um pouco maior para nos guiar, essa rede de monitoria ela teria embalado e dado uma coisa muito promissora. Mas é porque vocês também não tinham também uma referência, né? Não, Vocês estavam tudo desbravando muito o novo, caminho né? ali, Eram né? os pioneiros, né? São Pioneiros, hoje é muito mais fácil, Assim, eu tenho várias as referências. referências que nós tínhamos eram de guias que vinham para ministrar alguns módulos, então vinha um guia da Chapada Diamantina, que o turismo ali já acontecia, era uma coisa que passava de pai para filho, e ele trazia a experiência dele. Mas aqui na nossa região, o que tinha um pouquinho mais de experiência era a galera do Petar, que ali, até pela característica do atrativo, não é impossível você entrar numa caverna sem um guia, sem alguém local. Né? Se o cara fizer isso, ele é maluco. Aliás, Com certeza. não se entra em lugar nenhum sem Não. guia. Né? Você tem que ter um guia local acompanhando. Mas o Petar, ele tem essa característica. Então ali as pessoas tinham uma experiência maior, realmente. Elas conseguiam passar um pouco do que é esse dia a dia de grupo, de receber a turma. Legal. E o legal, né, Luiz, você falou que dessa importância de ter um monitor, né, pessoal, fica atento à dica aí, tá? Nunca façam isso sem, né, a ajuda de um profissional, né? Se não conhecer nenhum, tem 4 aqui. Temos aqui, né? E tem muito mais em Peruíbe aí que vocês podem contratar, né? E aí eu lembro que depois em Peruíbe veio a associação, né, dos monitores ambientais. Você gostaria de falar um pouquinho mais aí Gostaria muito. sobre a MAP? Então, a MAP, a sigla MAP, né, pessoal? Associação de Monitores Ambientais de Peruíbe. 99 também? Isso, o ano de fundação da MAP foi em 1999 e ela surgiu aí de já um segundo momento, né, pós-formação, em que nós tínhamos uma pessoa aqui na cidade, o Pedro Batista, se ele puder nos ver aí, mandar um grande beijo. Salve, Pedro! Valeu, Pedro. O Pedro era uma pessoa que ele fomentava essa união, essa questão do terceiro setor. Então ele orientou os monitores a que fizessem um estatuto, em que a gente se reunisse e tivesse uma entidade que nos representasse. E aí lá no ano de 1999 surge a AMAP. E qual que era a ideia assim, principal, né, a essência da AMAP? Era ter uma entidade que representasse os monitores, Para dar uma ênfase. Isso, que pudesse falar por eles. E também o que é importante, pessoal, assim, a gente ter noção disso é a questão da pessoa jurídica. Então, quando você vai fechar um contrato ou fazer um negócio com uma agência, com uma universidade, existem alguns trâmites que hoje eles são mais fáceis porque nós temos agências locais. Exato. Mas lá naquela época nós não tínhamos isso. Então, essa pessoa jurídica, ela acabava destravando algumas coisas e além da promoção assim de uma união entre os monitores, a troca de experiência. Então nós tínhamos, por exemplo, no nosso estatuto, algumas regrinhas ali, né, uma conduta. Você não podia ir para uma trilha sem ter um kit de primeiros socorros. Tá? Então aquele monitor que não pudesse montar o seu kit, a associação tinha uma parte da verba destinada né, para isso. aquela
vamos chamar de uma contribuição de cada um dos trabalhadores ali, dos associados, sócios, em que a gente comprava e montava um kit. Então nenhum monitor da AMAP sairia com um grupo sem estar equipado. Outro papel importante que a associação fazia é de receber o retorno dos grupos, porque é uma coisa importante. Então, você recebe um grupo de escola, né, ensino fundamental, ele tem um perfil. Você vai receber uma universidade, é outro perfil. Você vai receber um turista, né? E aí o que a gente conseguia com a associação? Nós conseguíamos definir alguns perfis de monitores também, que eles tinham mais afinidade com determinados grupos. Existia ali um revezamento para o trabalho, mas dependendo do tipo de trabalho, nós tínhamos aquele perfil. Então vem um grupo, eu quero desbravar a mata, nós vamos ter um monitor que é o cara lá do Largados e Pelados, vamos mandar o cara junto. Ou vem aquele pessoal que quer um roteiro cultural, tem uma pessoa com uma formação um pouquinho mais embasada. Então, eu acho que, independente da história e do que se deu em relação à associação, que é importante que os profissionais de turismo aqui de Peruíbe tenham essa clareza, que é preciso que a gente se una e se represente, né? A gente tem que estar sempre trabalhando unidos, né? Aquela coisa, né? Juntos é mais forte, né? Sempre, Com certeza. sempre mais forte. A gente até cita no programa anterior, aí, falando sobre cultura com a Catarina Moreira, qual a importância da sociedade civil organizada e, claro, Total. capacitada. Exato. Né? Então tem que correr atrás do conhecimento, tem que se capacitar. E assim, eu sozinho lá, falo, vamos arrumar essa trilha é uma coisa, agora uma associação É de diferente. monitores ambientais é outra coisa. A gente tem uma representatividade não só maior como pessoas, mas uma legal, porque tem o CNPJ, a gente pode cobrar de uma forma mais sucinta, né? Bem melhor do que ficar batendo lata na frente da prefeitura. Não, é legal que hoje nós temos aqui também, né, o Thiago e o Guigo são representantes da Associação de Guias de Peruíbe, né? E essa movimentação, acho que com o Cadastur, né, que com o Cadastur tentou melhorar, organizar melhor o turismo no termos de Brasil. Teve uma movimentação também na cidade, inclusive o primeiro a tentar fazer a associação de guias, o Luiz estava lá, ia ser o primeiro presidente. Infelizmente não deu certo, né, Luiz? Se quiser falar um pouquinho pra gente dessa experiência também. Isso você fala na mais recente. Mais né? recente, agora. isso. Ah, sim. A gente vai voltar a falar da MAP. Né? Quando a Você gente, tem mais coisa para falar da MAP ainda? A gente teve na verdade, isso partiu de um pedido de um agente do poder público local aqui, né, o Eduardo Ribas, que fez o convite para que a gente retomasse a associação ou criasse uma nova pessoa jurídica, mas com o objetivo de congregar esses profissionais. E aí, nessa época, a gente está falando aqui do ano de 2013, Marcinho, foi isso, né? Não recordo a data. A gente tentou unir essa galera, a gente foi atrás de todo um processo ali, que é o processo formal, né, de criar um estatuto, alguns de nós já com uma experiência anterior, mas infelizmente, assim, acho que é o que o Guigo falou, né, a gente precisa se identificar com a causa, então você tem que chamar as pessoas que vão somar. Com certeza. Porque quando você fala assim, pô, eu faço o meu trabalho muito bem feito, eu nunca tive problemas, então por que eu vou me associar? Mas espera aí, o dia que você precisar de alguém, ou mesmo que você queira se sentir representado, é aí que está a questão, o X da questão da organização da sociedade civil. Então quando eu chego aqui em Peruíbe e procuro um monitor ambiental, eu posso encontrar numa agência, num anúncio do Google, né? As pessoas podem me ligar, mas se nós tivéssemos aqui uma associação, que era a ideia inicial ali, um lugar para atender, para receber esse turismo, a coisa ia ser diferente. Né? Você cria uma referência. Então acho que é fundamental que isso aconteça. Com certeza. Imagina a força que a MAP teria se ela tivesse ativa até hoje. Até hoje. Até perguntar isso, o que aconteceu com a MAP, Luiz? Então, a AMAP ela acabou eu vou usar um termo assim, ela foi se desagregando, né? Algumas pessoas começaram a realizar outras atividades profissionais, e aí eu acho que o que faltou mesmo foi gás, daquele pessoal do núcleo duro ali que ficou, e acabou faltando um pouco de energia para tocar à frente. E uma coisa que também acabou colaborando muito com esse processo aí de abandono da associação, foi aquela legislação que a gente falou lá atrás, que
você não podia atuar como monitor numa unidade que tem a categoria de estação ecológica. Engessou, né? Engessou demais, então a gente acabou ficando um pouco sufocado em termos de recurso e de possibilidades. Isso desmotiva qualquer um, né? Porque não é novidade, qualquer não é ano. coisa de hoje que a gente está correndo atrás do dinheiro, pagar as contas. Então, se você não pode trabalhar, você fica desmotivado. Demais. Você vai correr onde vai te dar recurso para Isso você aí. dar o seu sustento, né? Para você e para a família. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro Luiz, assim, mas para ele, Luiz, né, monitor. É particular? Eu vou sair, então, Vai, peraí. rapidinho, Vamos deixa deixar eu eles... Eu vou falar o sós. número dele aqui, peraí. É, Não leva a maneira. Mas Solta o não vai verbo. ter, a gente vai usar. solta o verbo, solta o verbo. E nessa experiência toda, Luiz, acredito que você deve ter passado por algum perrengue, ou algumas, não sei. Gostaria de comentar uma aí que você falou assim, rapaz, essa... Perrengue da monitoria. Olha, tem dois aqui que são os mais, um deles, o meu parceiro junto, Márcio estava junto aqui. Eu quero saber essa Agora história. fala que é mentira. Para não mentir Ó, sozinho. Um deles foi com o Tom, né? Hamilton Pedroso de Aguiar. Porra! Vixe. Então a gente pegou um grupo, Romaria do Bom Jesus de Iguape, né? Pra quem não sabe, é o filé mignon da Jureia, quando a gente tem a oportunidade de passar por uma área Usar tudo, né? Bom intocada, maravilhosa, cheia de energia. E Acontece em agosto, né? Em agosto, isso. Então a gente sai com os romeiros daqui de Peruíbe com transporte e aí a partir do Rio Una a gente vai a pé até a RDS do Prelado, né? Agora é RDS. RDS nossa. do Prelado. Então é um trajeto aí que ele pode variar entre 28 a 32 quilômetros, dependendo da maré lá do outro lado, onde você vai deixar o grupo. Então eu e o Tom, cada um com o seu grupo, e a nossa missão era, né, deixar o pessoal lá do outro lado em segurança, né, o papel do monitor. Só que aí o pessoal da fundação, que fica lá no núcleo Grajaúna e Rio Verde, tinha marcado um churrasco à noite. Não tinha ninguém, né? Então, aí a gente falou, pô, Tom, não vamos perder esse churrasco, né? A gente já andou pra caramba, vai perder a festa, né? Merecidíssimo. Cataia, Manema, uma Olha. carninha. E o que a gente falou? Não, então vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai deixar o grupo lá no Prelado e nós vamos voltar aqui pra comer o churrasco. Dito e feito, como a romaria acontece no período de inverno, que é o período que escurece rápido, Vocês né? iam passar o maciço e depois voltar de novo. Exatamente. Vocês são Aí, doidos mesmo, mano. fomos eu e o Tom lá pro outro lado do maciço, deixamos o grupo, tchau, valeu pessoal, abraço, viramos, né, azimuth 180 graus, E ó, Perninha de batuíra. passo de Batuíra. Voltamos pelo maciço, já escuro, né, aquela lanterninha com a Rayovac não Rayovac, alcalina, né? vocês imaginam, né? As amarelinhas. Depois de 15 minutos apagou. Flashlight. E aí, como é que... Vamos no tato, né? Então a gente passou a trilha toda do Imperador, atravessamos o Rio Verde. E aí, quando a gente chegou lá no núcleo Grajaúna, aí vem também um relato da importância da união de um grupo, né? A gente já estava assim, bem cansado, bem imaginando, putz, meu, não vão esperar a gente. Que nada, a galera toda, a monitoria, na época o Ratão, Cássio, Dito, Marquinho Rosa, tava todo mundo lá esperando a gente. Claro que eles pregaram uma peça, né? Os caras ficaram escondidos no mato, já preocupado, e quando eu e o Tom apontamos ali no núcleo, tomou um maior susto, os caras, mas já cataram a gente, vamos comer churrasco aí. que legal. Foi demais, essa vez foi um perreio que acabou com um final feliz. Valeu o perrengue. E o outro, que o meu amigo Márcio aqui presenciou, a gente fez a trilha das 7 praias e, assim, às vezes a gente tem a possibilidade e a realidade, né? É difícil de... Então a agência marcou uma data e era uma data de maré de Cisija, para quem não sabe, é a maré que avança e recua Bastante. muito, né? E aí nós viemos com o grupo, né, Marcião, aquela caminhada lá da Barra do Una até o Guarauzinho, e quando a gente chegou ali no final da trilha do Arpoador, com um grupo, eu acho que deviam ter umas 28 ou 30 pessoas, alguns mais velhos e tal, a gente se deparou com aquela maré gigantesca batendo ali no costão do Arpoador, e aí ficou aquele dilema, né? E aí é uma hora que o monitor tem que ter cabeça, né? Para você conseguir mediar isso, né? Então, para alguns ali no grupo, não, agora é a hora, eu vim para isso, eu quero atravessar pelo meio da maré. É o ramo, é o ramo. Aí tem o outro que fala, você tá maluco, eu não vou entrar aí não, né? Aí a gente parou ali, conversou, liga aqui, passa um rádio ali. Conclusão,
parte do grupo decidiu que queria atravessar, uma outra parte decidiu que queria sair com o barco. E aí nessa hora, a quem recorrer, né, numa hora dessa é o Dido Lima, não tem outro, né? Boa, Valeu, Dido! Dido, pá, nós Parceirão. estamos com 6 pessoas aqui, ó, você encosta o barco, encosta, Luiz, é pra já. Aí a gente chamou o Dido, ele mandou lá, encostou, e depois a gente atravessou com o grupo por cima do costão, né, Márcio? Fazendo a famosa escalaminhada, né? É só... O comando caranguejo. E aí foi emocionante, porque água, né, batendo e tal. Atravessa as pedras ali. Para os né? turistas foi divertido pra caramba, garanto que sim. Ninguém se machucou, ainda bem. Importantíssimo. E no final ainda recebemos elogio lá, né, da turma. Não, eu lembro que a gente, essa questão do tempo, da maré, estava monitorada, estavam todos cientes, né? Isso. Inclusive a agência Você voltou de barco. e as pessoas. Eu voltei de barco, Ah, espertinho. Prozinha. eu voltei de barco, não lembro o que aconteceu. Não, eu lembro de uma cena que eu fiquei num trecho onde não tinha pedra, era muito íngreme, eu fiquei no meio da água, com a perna toda dentro da água. Aí a hora que a maré dava um recuo, né, tem a onda vem em série, dava um recuo, agora vem, eu dava a mão, uma pessoa passava, aí eu subia na pedra, aí eu esperava a sequência de onda de novo, agora o próximo, e assim por diante. E o Luiz lá em cima com uma cordinha, dando a mão. Ficou igual um chama-maré. Por isso que veio o Garoçá depois, né? Eu participei de uma com vocês também, vocês vão lembrar que tinha o Chacal, né? Que foi mais ou menos também mais ou menos isso, né? Quando a gente chegou no arpoador. Você não tava nessa, Thiago? Será que era dessa? Não. O Thiago tava? Foi, hein? Foi Tava o sim. Chacal, tudo lá, um Acho que era o grupo guia. do Sesc, né? Do Sesc, então eu Isso. tava nessa vez. Você teve que passar por baixo. Você no voltou de começo. barco, ele voltou de barco. Thiago, por isso ele não lembra direito. Eu vou de barco. Não, então acho que eu Falou. tava nesse dia também. Bom então. Jesus, não vou passar aí não. Acho que a Amélia, né? Era a Amélia. Araújo, ó. Amigona, Era. Tinha parceira. a velha aí também. Chamou nós, é verdade, foi eles mesmo. Então eu tava nesse perrengue junto aí. Ó, pessoal, só pra vocês terem um pouco uma noção, galera, que fica meio... Pra quem não conhece, tá assistindo o programa, nunca viu o Peruíbe, clicou sem querer, né? Ficou esses caras loucos falando aí. E os caras bonitos assim. Aí a edição com certeza vai colocar um mapa do mosaico de unidade de conservação entender, Joré né? Itatins para vocês visualizarem, né? Nesse momento. Então a gente vai, na edição, acho que deve rolar alguma coisa assim. Aí você vai conseguir visualizar o que é a RDS do Despraiado, aonde que fica a RDS do Barra do Una, aonde fica a RDS do Una do Prelado, RVS, né, Refúgio do Abrigo e Guararitama, fica também o Parque Estadual do Tinguçu e a grande maioria que é a Estação Ecológica ainda. Né? Então vocês vão conseguir visualizar um pouco melhor com essa ilustração que o nosso querido João fará. É ele que tem que fazer. Ele que faz, né? E falar em fazer, aquele símbolo tinha alguma criação do Otto, alguma coisa que você comentou? O símbolo da MAP? O João também vai colocar. Se o João vai colocar o mapinha, pode colocar o símbolo da Ah, MAP bacana, também. é um símbolo Aproveitar legal. o editor aí. Que Isso. dá É trabalho. um ícone, né? Aquele símbolo ele é bem legal, ele é representativo e ele tem uma história aí por trás. Então, no dia da criação do símbolo, estávamos lá Otto Hartung, o grande Otto, Papai Otto, Papai Urso. Samuel Papai e Urso, o Papai Urso. Marcelo Marighelli, do Canil também, que foi o cara Marcelão. que Não? manejou ali o AutoCAD, eu nem lembro que programa era, sei que funcionou. Ele que colocou em prática. Aí 4 cabeções ali pensando, né, naquela coisa, não, tem que ter um cara com cajado, não, tem que ter uma serra, tem que ter um caminho. Aí as ideias foram surgindo, as cores e pintou Quando o foi logotipo ver, da chegou. MAP, foi assim. Saudosa MAP. E dessas 7 praias, ô Luiz, o que você gostaria de passar para a galera que quer conhecer, contratar os nossos monitores, né? Você gostaria de dar um release delas assim, ó, passamos pela praia tal, finalizamos na praia tal. E antes disso, de falar de cada praia, se você tem alguma história das 7 praias em si, assim, se você tem essa história de como começou, e depois se puder responder essa do Thiago de cada detalhe da praia. Bom, a história das 7 praias é bacana porque assim, ela se origina com a galera do surf, né? Na época, a gente mais novinho, mais magrinho, né? Corria pra pegar onda. E era assim, pra quem não conhece, depois acho que vai ter o mapa aí, porque havia um acordo tácito que o surfista podia entrar, né? Porque assim, a fundação sabia que a galera do surf não vai causar um impacto, é o pessoal que ama a natureza. Então nós íamos com a nossa pranchinha lá pelo Guaraú, e aí a gente ia pulando de praia em praia até achar onde estava dando onda.
E às vezes a última praia que dava onda que era do Juquiá, dependendo da ondulação. Então a gente passava o Guarauzinho, o Arpoador, a Praia Brava, Parnapoa, e aí chegava lá no Juquiá. E esse caminho a gente acabou sabendo, né, de indo, vindo, aprendeu. E aí surgiu essa ideia de poxa, quando a gente se formou monitor, por que não atravessar com esse pessoal? Né, que é um roteiro muito bacana porque você vai intercalando trechos de Mata Atlântica com praias. E são praias muito diferentes uma da outra, eu não vou dar spoiler aqui porque a galera vai vir conhecer. Vai ter que vir, exatamente. Mas é um turismo assim, é um roteiro que é bárbaro, é muito bacana. E eu já ouvi assim de alguns clientes, de algumas pessoas que visitaram e tiveram a oportunidade de fazer outras 7 praias aí, eu não vou usar de bairrismo, né? Mas a gente... E falaram assim, pô, olha, o roteiro de vocês é top, Então venham conhecer que vocês vão saber do que a gente está falando. Bem melhor. Eu já peguei já que o pessoal fala justamente isso já em grupos e já comentaram e falaram assim, não, isso aqui realmente é um roteiro de 7 praias. Né? Aquilo outro lá é mamão com açúcar. É um susto. Falar em mamão com açúcar, então vocês iam por trilha, é isso? Porque hoje a gente vê as pessoas indo de barco, né? Os surfistas indo de barco. Que nada, era trilha ou você ia de descalço. barco, ou você ia de barco também? Que barco, não tinha barco na época. Canoinha só. Era descalção com a prancha embaixo do braço e o espinho da brejaúva no pé. Comendo solto. Vários relos na prancha no meio, batendo nas árvores. Tinha de lanche na mochila ou não tinha lanche? Lanchinha, aquela lariquinha, né, galera? Um biscoitinho. Manema tinha, rolava? Manema. Uma brejaúva. Isso, um pouquinho de breja. Não podia pegar nada da mata. Não podia pegar nada, tá certo. E em relação a isso, já que a gente falou do curso de monitor ambiental antigo, o Guigo se formou recentemente, temos novos monitores também. Você tem alguma coisa para dizer para eles? Uma dica para quem está se formando, quem está entrando na área? Ou para quem também quer se Para quem quer entrar, né? se interessar. Lembrando que não é passeio, viu, pessoal? É um trabalho e que pode ter muito perrengue, como o Luiz falou. Porque dependendo se não tiver formação, naquele dia, por exemplo, da maré, a vontade às vezes é de ir embora. Fica preocupado, né? Não é só você chegar, todos têm que chegar bem. Exatamente, né? todo mundo chegando bem. Bom, o que eu tenho a dizer é assim, para a galera que se formou, primeiro é o meu desejo, né? O desejo que eles consigam atuar, que eles consigam fazer com que a monitoria ambiental aconteça de fato em Peruíbe. E assim, a dica que eu dou é que sempre estejam se capacitando, buscando conhecimento, né? E que novas pessoas, porque isso depende muito da gente aqui que está na ativa, fazer com que haja interesse das pessoas mais novas, que venham outras pessoas para atuar nessa área. Porque é um trabalho, assim, eu coloco o trabalho da monitoria como, assim, a importância dele como se fosse um professor também, né? Você tem a capacidade ali, em poucos momentos que você vai estar com a pessoa ali dentro da mata, de tocar em alguns pontos sensíveis, ou mesmo de mostrar para a pessoa uma visão de vida, ou alguma coisa que ela não consegue, às vezes, na loucura de uma cidade, na rotina. Então é um trabalho que tem que acontecer, que é importante mesmo. Eu acho. Tem alguma dica para eles assim ou não? A dica seria essa, fazer o que dá vontade, assim, com alegria, com responsabilidade, com prazer, né? Mas trabalhar com um sorriso no rosto, né? Levar o seu grupo, saber que as pessoas têm seus ritmos, né? A gente trabalha com diversos grupos, são heterogêneos. E é isso, respeito, empatia, e aí as coisas vão fluindo. Vai desenvolvendo. O diretor falou no ponto aqui, ó, que eu cortei a palavra do Thiago. Thiago, você perguntou para o Luiz a respeito das praias, que das 7 praias. Isso, eu acabei cortando e ficou o diretor falou aqui. Chama a atenção dele aí, diretor, por favor. Mas é isso aí mesmo, Luiz. Das 7 praias aí, então, foi falado sobre isso, do início, da onde começa essa praia, onde ela termina. Teve essa ideia legal dessa criação aí dos surfistas. Isso. Vocês começaram a fazer uma coisa que fosse um passeio para surfar. Aí sim é um passeio, é um atrativo. Um lazer. Né? Um lazer. E depois hoje então virou para nós a referência, né? Que são essas 7 praias, né? Queria dar uma passada, quais são os nomes das praias? Você já falou que a Parnapoa é a sua praia, né? Assim, as que fazem parte do roteiro, né? Vamos falar assim de sul para norte, tá? A gente vai iniciar o roteiro em Barra do Una. Desculpa, que é delimitação natural de Peruíbe, né? Onde acaba Peruíbe e começa Iguape. Começa Iguape, é o limite entre os municípios, né? Perdão, tem essa mania. E aí a gente passa de Barra do Una pro Caramborê, aí a gente vai ter um trecho ali da estrada e subir por uma
uma estradinha maravilhosa, que é a estradinha do Juquiá, e vamos chegar à praia do Juquiazinho. Depois do Juquiazinho tem a Praia Brava, Parnapuã, Arpoador, e aí nós vamos chegar ao núcleo Arpoador e a Praia do Guarauzinho. E atravessando o rio tem ainda de quebra a Praia do Guaraú, para quem quiser tomar aquela gelada, comer uma Finalizar, finalizar, massa. esse é o roteiro. Esse roteiro é lindo, eu costumo dizer pra galera que é um roteiro que cansa, mas é um cansaço gostoso, porque dá em torno de uns 18 km. Cansa aí, o corpo, mas relaxa a alma, né? Lembrando que não é permitido a entrada sem monitor ambiental, né? Sim. Não tem é como. permitido, expressamente proibido entrar no local sem presença de monitor. Exato. Então Se o Luiz você aí deu Pode falar, desculpa. Se você for pego lá, você é passivo de multa e tal, não faça isso sem um monitor. Cobra chame- baratinho, Chame um monitor, né, Chama, pessoal? não custa Formado nada. para isso. Então o Luiz deu para nós esse aperitivo das praias, tá, pessoal? Tá estendido o convite a todos vocês. Temos aqui os monitores capacitados para isso, para que possam então ver a conhecer essa maravilha que a gente tem aqui, que faz parte da Jurei, né? E Pode falar. o Luiz falou uma coisa interessante que me chamou a atenção. Ele falou que a gente Diga, sempre tem Daniel. que sempre Diga, tem que se Daniel. especializar, né? E você fez isso, né? Sim. Hoje você também fez Fui um curso de atrás. biologia, se Isso. formou um biólogo. Por que, É, que você assim, fez? Thiagão, E tal. A gente atuava ali com universidades, com escolas, e eu tenho uma característica assim de gostar de absorver muito conhecimento. E chegou um ponto que eu falei assim, pô, eu preciso partir para alguma coisa a mais, né? E aí me deu um interesse, na época eu e o Tom foi um grande incentivador também desse processo, porque a gente não tinha essa coisa de faculdade online, cara. Você tinha que entrar no Tinha uma busão dificuldade, e né? ir para Santos. Então a gente começou a cursar biologia, e isso assim foi uma virada de chave na monitoria, porque a partir daí a gente tinha uma troca de experiência que nós levávamos daqui para a universidade E da e universidade. de lá para cá também. E assim, com certeza o nosso trabalho ele ganhou muito em qualidade, ganhou muito assim em todos os aspectos quando a gente passou a conviver com o mundo acadêmico, mas sem perder a referência Sim. da cultura caiçara, porque assim, é só para dar um exemplo de como isso aconteceu, Thiagão. O Tom, principalmente, eu tive essa oportunidade em algumas aulas de botânica, por exemplo, a professora Márcia, ela nos chamava ali na frente da turma, ó, vou chamar os meninos da Jureia. E aí a gente ia contar um pouquinho do que a gente conhecia. Tudo isso porque a gente já tinha atuado aqui, né? Muito desse conhecimento, Benedito, seu Avelino, Marquinhos Rosa, Nélio Ribas, né? Então, Nelinho. esses mestres que a gente convivia aqui, mestres da vida, né? Quando nós fomos lá conviver com os mestres acadêmicos, a gente também foi bem acolhido e o nosso trabalho saltou de qualidade. Então isso é importante, a gente está sempre buscando conhecimento, qualquer que seja a área, né? Exatamente. Com Importante certeza. isso. O conhecimento é um dom, é um bem que ninguém tira de você, Ninguém né? tira. E você consegue transmitir ele adiante a partir do momento que você se capacita, entende sobre o assunto. É um bem muito bacana e é daí que a gente vê cultura, vem arte, manifestações culturais e por aí vai, né? É muito importante o conhecimento e essa junção que você conseguiu fazer, né, do conhecimento acadêmico com o conhecimento da vivência, pô, é perfeito. Rico, isso é muito Isso é rico. muito rico, né? Pô, pelo amor de Deus. Quem tem essa oportunidade tem que abraçar mesmo, com certeza. É isso mesmo. Urra! Eu abraço até pro Tom, né? Essa questão de conhecimento, a gente está falando de buscar o conhecimento sempre. Hoje, com o seu conhecimento de monitoria Mas não é ambiental... o ET Bilu, não, que falou, busquem o conhecimento. Não? Não sei, cadê ele? Tá aí? Esse tá no cozinho. Cadê ele? Tá aí? Aqui é o ET aqui. Ah, Não, ET esse é o Bilu. Etevaldo, esse é o Etevaldo. Esse é o Etevaldo. É, Primo dele, é o primo dele. Abraço pro ET Bilu ali, então. Valeu, ET Bilu. Não, então, agora o Luiz tem formação em monitor ambiental e biólogo. Você consegue dizer se turismo e educação ambiental podem andar em sincronia? Turismo e educação ambiental? O que você tem a dizer agora? Então, Márcio, eu acho que a pergunta a ser feita é outra, assim, se dá para dissociar o turismo da educação ambiental? Eu acho que não. Não dá. Principalmente aqui no caso de Peruíbe, né? Para que a gente trabalhe um turismo de base comunitária, um turismo sustentável, ele tem que estar pautado na educação ambiental, não tem outro caminho, né? E eu, aqui, falando o educador, né, não o monitor, eu acho que a educação ambiental ela é uma das grandes ferramentas que a gente tem
para tentar diminuir um pouquinho a besteira que a humanidade vem fazendo com o planeta, né? Então, o turismo, seja ele um turismo rural, um turismo de evento, de negócios, ele precisa ter em algum momento ali conceitos da educação ambiental, de como se portar, de como preservar e diminuir o consumo. São coisas que estão no nosso dia a dia hoje, né? Então isso não dá para separar. Com certeza. E você comentou já, falou que não está atuando no momento, né? Explicou o motivo também. Eu queria saber se você pretende voltar agora. Hashtag volta Luiz. Ó, já tô fazendo meus exercícios. Boa. Não, a gente teve Não, aqui não. a Amélia Araújo, né? A Mel Tour entrou em contato. A Amélia ela é muito objetiva, né? Pra quem Sim, não conhece, então é. ela manda uma mensagem assim, Luiz, eu já fico firme. Então, com contato aí, porque assim, eu tinha uma carteira, Guigo, de agências, e acabei passando isso, porque isso também é importante que a gente saiba, né? Você não é dono de nada, detentor de nada, então seja generoso com seus colegas de trabalho. Quando eu parei de atuar, eu passei a maior parte dos meus trabalhos, eu passo para o Márcio quando eu recebo algum contato, que acaba passando para o Thiago, ou para o Tom, ou para a galera que está... E esse contato de agências, como era uma coisa formal, aí a importância lá atrás que a gente falou em um CNPJ, eu passei para a Amélia, que é uma pessoa que eu acho que faz um trabalho fantástico, ela é muito séria e assim, é ponta firme. E aí a Amélia continuou esse trabalho, né? A pandemia deu uma miada, mas nesse retorno ela começou a receber o contato dessas agências e aí procurou pela gente novamente aqui, eu e o Márcio, né? E assim, tá interessado? Eles falei, pô, tô super interessado. Fui lá ver a minha credencial, tinha vencido. Falei, o que fazer agora, né? Aí mandei um salve lá pro Otto Hartung. Papai Urs. Tá tudo certo. Ele falou, Pô, Luiz, aí, ó. a sua tava aí. Você não recebeu ainda? Tá A aqui. pessoa está tal. aqui atualizada. Aí parece que vai ter um novo processo aí de credenciamento, né, dos Sim. guias. Mas a intenção é assim, continuar trabalhando até para estar junto com essa galera, que isso faz bem. Eu gosto de estar nesse meio e de trocar. É uma coisa muito legal. Com certeza, ainda não tive o prazer, né? Mas espero Teremos. um dia a gente ter o prazer de Com fazer certeza. um guiamento junto aí, com certeza. Já vai ser massa, com certeza. Isso aí. Ô Luiz, a gente ficou... foi o maciço que você subiu? Maciço da Jureia? Conta Conte pra pra gente. nós essa história Conta pra aí. gente. Eu sei que Maciço é esse, mas maciço da Jureia. é tipo de cigarro, aquele Não. maço de cigarro? Maciço é o maço de cigarro. Você falou o maço de cigarro. Que é isso, sabe? Eu até achei que era o dedo de Deus que você tinha subido. Não, foi o maciço. Essa Maciço. história é assim. Tava o Benedito lá também? Tava, tem que estar, né? Senão a gente não chega. É o GPS, né? É o Waze, nosso. Essa história é legal porque assim, Márcio, a gente teve uma das romarias que a Monitoria Ambiental deu apoio, né? Nessa época a gente fazia um trabalho voluntário, viu, galera? A galera que é meio mercenária aí, às vezes você também tem que se doar, tem que ir lá estruturar uma Nem trilha. sempre tem um cash, né, meu? Exato, Com né? certeza. Então a gente dava esse apoio, né? O Otto convidava os monitores. E aí esse ano a gente colocou assim, Otto, nós vamos lá, vamos dar um apoio, mas no final, na hora que o último romeiro passar, a gente vai conquistar o maciço. Aí o Otto, vocês são malucos. E aí tava cheio de gente ali, né? Outras equipes de apoio. E na época a monitoria era uma coisa bem humilde, a gente não tinha rádio. Era cada um com o seu coturno, a sua mochilinha, Não tinha nem carne nada. seca e manema na mochila e vambora, né? Boa. Aí acabou lá, passou o último romeiro, vamos dar tempo, todo mundo olhando. Aí, lógico, o nosso mestre Benedito falou, nós vamos sim, pé. Ele deu uma olhadinha no caminho, como ele costumava fazer, e aí nós subimos. Para quem não conhece o Maciço da Jureia, pessoal, ele é uma formação geológica única, né? É fenomenal aquela formação que ela delimita a fronteira da Jureia, ali, o limite geográfico da Jureia, entre o Rio Verde, o Morro do Imperador e o Prelado. E o que tem de bacana ali, Marcião? Quando a gente subiu foi espetacular, porque ela tem um tipo de rocha ali que ela vai se desgastando com a passagem da água e forma como se fosse um cânion. Que louco. E é um ecossistema de altitude na beira da praia. Então, assim, para quem é da área da biologia, para quem conhece a natureza, deve pensar, pô, que coisa maluca. Então você tem
um ecossistema como você encontra, por exemplo, em Itatiaia. Claro que são outras espécies, mas uma coisa muito parecida com aquilo, só que com espécies de Mata Atlântica. Então aquela bromélia que você vê gigante aqui, lá em cima você vai ver ela em miniatura, né? Ou outro tipo de planta, um caetê, e sem contar que a beleza lá de cima daquele lugar, você vendo o Rio Verde ali de cima, fantástico, parece que o tempo para aquilo. Tanto que até hoje eu tenho na minha estante, lá no meu lugarzinho de estudo, aquela foto, né? Que estamos lá, eu, Samuel, Tom, Benedito, Marquinhos Rosa, Marquinhos Domingues, outro mestre aí que sempre esteve junto, e o Ratão, o Cássio. Foi essa galera que conquistou. Eu acho que eu vi essa foto já na internet, muito bonita. Sim. E quem não viu ainda, depois a edição vai jogar uma mágica aí, porque hoje a gente está cobrando bastante edição. E eu queria uma curiosidade que eu fiquei... Sabe quantos metros de altitude tem ali? Olha, Guigo, eu vou chutar aqui, mas não passa muito de uns 400, cara, não sei. Na época a gente foi sem equipamento. Porque o Márcio citou o Dedo de Deus, né? Pode me corrijam aí se eu estiver errado também, galera, mas se eu não me engano, o Dedo de Deus é um dos únicos lugares do planeta Terra inteiro que atinge 1.300 metros de altitude e a zero, né? Então são do nível do mar a 1.300. Não tem nenhum lugar no planeta Terra inteiro que vai de 0 a 1.300 lugares e aqui tem, né? Então é interessante aí, uma curiosidade também do mosaico que o Márcio citou, Dedo de Deus. E foi difícil subir lá, Luiz? Foi difícil, é uma trilha bem puxada, alguns trechos ali de terreno bem acentuada, a declive, né? Mas quando você tá nessa galera aí, nessa energia, fica fácil. Vai embora. Essa É. galera é fenomenal, né? São os professores, os mestres. Tá louco. Você participou também acho que não lembro qual ano foi, teve uma parceria da AMAP com a prefeitura que estruturou as trilhas do Vilão e do Costão, né? Tinha, para quem não conhece lá, tinha corrimões, degraus. Você participou dessa estruturação? Sim. Então esse projeto, ele é um exemplo do poder que assim, a política, né? A política bem feita, o poder público tem de induzir o ecoturismo. Então nesse ano de 99 para 2000, houve uma proposta da prefeitura, em parceria com a AMAP, para a estruturação dessas duas trilhas. Uma delas no Costão de Peruíbe, que ela leva ali da ducha ali do Costão, da Cachoeirinha, até a serra, né, da Biquinha até a estrada, e a outra na Cachoeira do Vilão, que é uma trilha interpretativa fantástica, que você vai até um poço, um reservatório de água, e o nosso trabalho consiste em quê? Em estruturar a parte física da trilha, o escoamento de água, a drenagem, conter erosão, e também a parte interpretativa. Então a gente sinalizou toda a trilha, nome de espécies, e foi um projeto muito bacana, que a gente conseguiu aprender muito, colocar a mão na massa, trabalho duro, né? Trabalho de carregar peso ali, cavar, mas aí a continuidade desse projeto ela acabou ficando um pouquinho comprometida, até por uma falta de consciência da população local. Porque você tinha ali um atrativo e aí algumas pessoas entravam nessas trilhas e depredavam uma placa, ou tiravam aquela madeira tratada para fazer fogueira. Foi um patrimônio que acabou se deteriorando, mas naqueles 2, 3 anos que a trilha teve estruturada, ela funcionou muito bem. Aí que tá mais uma vez, né, galera, a importância do monitor ambiental, estar junto com esses Exato. Grupos, poder orientar a galera, falar, pô, não depreda a placa, deixa a placa aí, tá bonitinha, né, tá. Controlar essa... Ó, o lixo, o monitor ambiental faz esse papel fundamental que é delicado, né, ele é um trabalho delicado, então é muito importante realmente. Bom, eu queria saber aqui, né, na nossa pauta, que a gente estava falando sobre turismo consciente, educação ambiental. O Márcio foi lá pra cima no Dedo de Deus também. Foi ele. Foi ele, é verdade. Quer dizer, foi Maciço. Mas a gente um dia vai fazer essa trilha aí. Vamos marcar essa trilha do Dedo de Deus, nós 4? Vamos. Vocês topam? Eu tô dentro. Eu queria saber se a gente podia fazer, né? Será que tem algum entrave legal pra fazer ela? Precisar de um plano de trabalho lá. Aí, Dá pra te fazer. Diz que o Pogossá, acho que ninguém O conquistou ainda. Pogossá, diz a lenda que é Que é virgem, Intocável. né? Inviável. Ô, louco aí, ó, mais uma
Mas pode ser qualquer um. Qual pico que você gostaria aí, galera? Que a gente Põe aí pra fosse nós lá. aí. Vamos fazer Comenta aí. um pode tour lá de cima? Pode ser. Pra gente ir lá fazer um Vamos programa. meter a gente roubado, hein, galera? Não, a produção tá tacando chinelo em nós aqui. Quem quer levar 1 quilo de câmera pra lá, de quilos e quilos de equipamentos e tal. Né? Então, mas eu queria saber, a gente já fez umas críticas aqui meio de leve, aqueles tapas de luva de pelica, como meu pai falava, né? Só de leve. Você acha que a cidade tem uma gestão, assim, do turismo eficiente, realmente, Luizão? Fala pra Então, nós, você que Gugu, tem essa aqui, experiência assim, aí. por não depender nada assim, posso falar o que eu penso. Então, a gente volta naquela história, assim, do perfil de turismo que nós temos em Peruíbe, né? Então, um turismo muito, que tem um alicerce muito voltado a aluguel de casa, né? A segunda residência. Day use, né? Isso, o day use, a festa ali, né? O pancadão. E hoje a gente tem esse fenômeno também que acaba sendo consequência da falta de opção, porque o jovem aqui em Peruíbe não tem uma opção cultural ou qualquer que seja, então eles acabam fazendo esse tipo de turismo que é o quê? É botar a música alta. Na temporada a gente tem a Orla aí, que acaba tendo um fluxo muito grande de pessoas. E a gente vê assim algumas iniciativas positivas por parte do poder público, assim, para fomentar o turismo rural, para tentar fazer com que alguns pontos turísticos fiquem em evidência, mas são incipientes. Ao meu ver, ainda falta muito, né? Então a coisa ela tinha que começar mais ou menos como quando você vai para uma cidade, vou citar um exemplo aqui, bobo, mas um Beto Carreiro da vida. Então você pisou na cidade, você já tem que saber que o atrativo está ali, né? A entrada da cidade tem que mostrar isso para o turista. Tem que estar ali uma placa, uma foto, um outdoor. Divulgação. Pô, mas né? aqui tem umas araras vermelhas lá na entrada da Pois cidade. você viu né? só aqui Tem que tudo a ver, gênios, não? né? Tem tudo a ver, Tem não? essa Os caras história metendo aí. uma arara, só faltou um elefante. É, né? girafa, Nessa ó. história de monitoria, quantas araras vermelhas você viu ali rodando? Nunca vi, Igor. Tinha uma época que os telefones eram dourados, né, do Mato Grosso, tinha uma Ararajuba, que era de Alagoas. Isso. Já não tem mais. Contexto bom, né? Tá sabendo, né? Mas é isso, eu acho que é essa pegada, Guigo, é criar identidade, né? Qual que é a nossa fauna, qual a nossa flora, qual é a nossa culinária e o atrativo que nós temos aqui. Então a prefeitura, o estado, os parceiros, os entes federados aí, todo mundo, criar uma consciência de que a população precisa primeiro se apropriar do que ela tem, para que depois o turista possa vir e conhecer. Com certeza. Então o trabalho que ele começa ali na base, na escola mesmo, dentro da escola, com a formação da galera aí, e também com essa questão de caracterização da cidade, né? De levar o turista a ter o interesse. Porque você vai para alguns lugares aí que são super badalados, e aí você ouve falar, nossa, lá tem a passarela não sei das quantas, tem a Praia da Concha, e quando você chega lá e vê, pô, Peruíbe não tem é demais, né? isso, Peruíbe tem muito mais potencial, tem muito mais beleza, e a gente acaba não aproveitando, não explorando isso, né? Algumas cidades só tem um atrativo. E eles pegam aquele atrativo e Eles fazem fazem com que o negócio, tudo venha conhecer. Brotas. Brotas também, várias outras. Peruíbe tem muito mais, né, Luiz? É o que eles chamam do trade, né? Você tem que estar com toda uma gama de Arredondado, serviços, todo mundo trabalhando em prol disso, né? Bom, É isso aí. eu queria deixar um adendo aí, galera, que assim, é muito, mais uma vez vou falar, é muito importante que você esteja junto com o monitor ambiental quando você for Sempre. conhecer esses É isso aí. atrativos, um guia de turismo, mas como que você vai saber se ele é guia de turismo ou monitor ambiental, né? Realmente, porque qualquer pessoa pode falar. Então existe uma entidade que a gente citou no decorrer do programa, que é o Cadastur, a Fundação Florestal, que é a entidade mantenedora aqui do Mosaico, ela tem um relatório com todos os monitores que estão ativos, cadastrados, né? Então vale muito a pena reforçar isso. Procure um profissional. Claro, é muito importante ter a vivência do cara que morou a vida inteira, mas um profissional que seja cadastrado, porque isso Importantíssimo. mostra que É ele isso foi mesmo. capacitado e tem aonde você recorrer se caso acontecer alguma Exato. coisa, né? Então isso é uma segurança até para você, turista. Contrate sempre um monitor devidamente Sempre. cadastrado, ou guia de turismo, uma agência que esteja dentro do cadastro. Fechou, Igor. Eu queria lembrar também que no episódio anterior, a Fátima Cristina Pires, que esteve aqui conosco também, Foi no anterior ou no próximo?
Eu não lembro. Então, Diretor, pergunta ali. pro Etevaldo aí. Fala, desculpa. Não, ela citou também que a gente tem identidade aqui na cidade, que não tá pode se perder perdendo. essa identidade. Citou lá o mosaico de tubarão que tem ali na calçada da praia, citou as barbatanas de tubarão, então é importante que a gente tenha essas identidades também, que o poder público passe a olhar para a nossa identidade, criar que nem o Luiz falou, a gente chega na cidade já saber o que ela respira, o que ela faz, o que ela tem de atrativo para poder oferecer para os moradores, não apenas mais uma cidade de sol e praia. Não Não pintar só isso. arara no muro. Não Né? pintar amarelo. no muro, Não só isso, né? Tem museu histórico-arqueológico, Tem muita mirantes, coisa, né? patrimônio histórico, As ruínas do Abaribê. ruínas do Abaribê, vários atrativos, aquário municipal, lamário, tem atrativo, aqui é o que não falta. Né? Exatamente. Então, falta só um pouquinho desse olhar crítico, não só da gestão, mas também da população também, De galera. todos, né? Vamos fazer, Um vamos só trabalho cobrar a coletivo. gestão não, a população também tem que ir lá correr atrás dos seus direitos, não é só criticar só. Exato. É isso aí, Marcos. É isso aí, vocês têm mais Eu tenho mais uma coisa pra falar, porque Fala. assim, normalmente Fala, meu amigo, fala. eu falo Fala, demais, mestre. vou comentar uma manema aqui. Não, Boazinha. pera. Não, come mais. Ó, galera, Não, assim, não, ó, a minha professora Evelise, beijo Evelise, está lá em Cananéia, ela me ensinou uma coisa, não se encerra nada com é isso. Por favor, vamos tirar. É Vou isso. tirar o óculos aqui que ficou sério o negócio. Quero Chamou. encerrar dando um beijo para todo mundo que está vindo. Nossa, uma luz Agradecer de forma essencial, sim, satisfação mesmo, Luiz. Luiz, prazer estar com Prazer você imenso. aí, Valeu viu? mais, valeu pelo convite. Não Um tem novo como, né? caiçara aí que a Peruíbe abraçou, apesar de vir de Isso São aí. Paulo, mas hoje eu considerado o nosso caiçara, nosso irmão. Mais tempo aqui do que em São Paulo. É isso É, mesmo. cara, Isso, é eu aprendi necessário. bastante com o Luiz na monitoria, fazendo trilha. Né, com nós ele. com certeza. Aprendemos junto, né? E você tem alguma coisa para algumas fala final? Uma conclusão, hein? Conclusão? Não, é só agradecer e desejar que a monitoria seja uma ferramenta, um instrumento que faça com que as coisas melhorem aqui para a população de Peruíbe. Boa. É a minha Guigo, palavra tem alguma essa. coisa para encerrar também? Alguma Beijo no coração de todos vocês, agradeço pela audiência. Por favor, não se esqueçam, ativa o sininho, porque toda vez você vai ver quando tem vídeo novo. Então você recebe a notificação lá, ativa esse sininho, ativa o Peter Pan, ativa toda a Disney bom. ali, compartilha com seus Equipe camaradas, montada. com a família. Não faça igual a família do Márcio que falou que assistiu e não assistiu. Ei, né? opa. Ô, Então tem que Marcio. dar uma força pra gente, galera, porque ó, rola essa manema aqui que é a nossa. O Thiago prepara o óculos do John Força. Lennon para cá. Pô, vem lá direto de New York City, ó. Ô, louco. John Lennon. Esse agora. Lê isso aqui, ó. Agora é o John Lennon. John Lennon. Boa. Agora é o John escrevendo. Eu escrevendo e assim vai. Beijão, galera. Valeu. Beleza. Obrigado, galera. Uhul. E eu gostaria de encerrar aqui com um Opa. fandanguinho, né? Já que o nosso mestre Luiz, Eita, Hoje vai se rolar virou- a Rabeca. um caiçara. Aquele Lembrando aqui. que um belo caiçara gosta de uma rabeca, uma cataia, né? Uma E maneminha, um passadinho, né? passadinho com peixe defumado. Opa, coisa boa. Né? Isso é a nossa família, abraçou aí. o Luiz aí há quase 30 anos atrás e hoje é nosso camarada, nosso irmão, nosso mestre, nosso tudo, Valeu. tá? E lembrando, galera, turismo consciente, com profissional, contrate sempre um, para que esse passeio seja bem administrado e que vocês aí possam então curtir mais e mais, não só nessa cidade, mas no turismo em geral, beleza? Galera, valeu! Obrigado! Aí é berimbau. Pô, é capoeira, já, pô. Eu não sei fazer barulho.